Já é noite e ninguém tem notícias da Ângela. O Álvaro está conversando com seu advogado sobre o que se deve fazer agora que já tem então a Ângela em seu poder ali escondido diante de todos. Aí então o advogado de Álvaro aconselha ele a tentar então encontrar provas, porque com ela escondida agora eles ganharão um pouco de tempo. Porém que se a polícia conseguir pegar a Ângela, pelo menos nesse período que foi dada como desaparecida, as coisas vão ficar muito mais complicadas e eles perderão tempo de provar a inocência da Ângela. Então Álvaro pede para que seu advogado faça o que estiver possível, o que estiver ao seu alcance e o que não estiver também, para que possa então salvar a Ângela da prisão. O advogado de Álvaro diz que a Samantha vai ficar indignada depois então de receber esse castigo em que ela colocou então a Ângela atrás das grades, só que o Álvaro foi bem rápido em esconder a Ângela, dado então como sumida, para que possa esconder ela e ela se livrar da cadeia. Nisso, o Álvaro vai manter a Ângela ali escondida por um longo período e o Leonardo vai ficar pensando que a Ângela sumiu com o Álvaro, que os dois fugiram, então a Ângela abandonou ele. Só que isso não é verdade e logo logo tudo isso será desvendado. Enquanto isso, o Ed está cuidando então do Josué, o filho da Ângela. Ele então faz declaração para o menino, dizendo que o ama muito e que enquanto vida ele tiver, ele vai proteger aquela criança de tudo e de todos. E diz que logo logo a mãe dele também retornará para que eles possam ser felizes. Gente, o Ed é um fofo, ele tem um sonho em construir uma família, ter filhos, aquela coisa toda, né? E enquanto a Ângela ficará ausente, o Josué ficará em ótimas mãos, que é no do Ed, que poderá então cuidar da criança, aproveitar aquele momento fofucho então entre tio e sobrinho, que é o que então o Ed é, né? Ele é praticamente como um irmão para a Ângela e ele ficará então cuidando do bebê enquanto a Ângela está ausente. O dia clareia e o Ed vai comprar fralda para o menino que está precisando. Clarinha ficou cuidando dele nesse período. Quando o Ed retorna, pergunta para Clarinha se ele demorou. Clarinha diz que não, ele foi rápido o suficiente para ela poder então dar de comer à criança. Nisso, a Clarinha nota que tem uns policiais ali na vila. Daí os policiais se aproximam, já pegando então a Clarinha como se ela fosse a Ângela e dizem então que ela está presa. Aí Clarinha fala que ela não é a Ângela é sua cunhada. O policial então empurra o Ed para longe. Clarinha já se preocupa se o rapaz se machucou ou não, ele diz que não. E o policial então informa para Clarinha que eles têm um mandato de prisão no nome de Ângela Gutierrez por ter então fraudado o Hospital Vegas. Daí eles ficam assustados pelo que acabou de acontecer e por essa informação também. Lá no esconderijo, a Ângela desperta. Ela acorda tonteada e então um pouco assustada sem saber o que está acontecendo. Ela nota então um ambiente diferente e vê o Álvaro caído ali na cadeira dormindo. Daí ela começa então a chamar pelo Álvaro e pergunta o que foi que aconteceu. Álvaro se levanta então rapidamente, sem enxergar nada, com sua bengalinha e se aproxima da Ângela e conta que ele e seu advogado levaram a Ângela para ali porque ela estava em perigo. Ângela pergunta o que está acontecendo, o que foi que houve? E nesse momento Álvaro faz a grande revelação para Ângela, que seu advogado descobriu que tinha uma ordem de prisão no nome de Ângela e que ele precisaria então fazer alguma coisa para poder salvar ela. A Ângela então nesse momento chama o Álvaro de imbecil e diz que ela não quer ser uma foragida da polícia e que ele errou em fazer isso. Álvaro diz que a situação é bem perigosa para a Ângela, que ela não poderia ficar ali, pois sem nenhuma explicação ela seria presa e mesmo levando provas ela não sairia dali, porque quem mandou essa ordem foi a Samantha, e a Samantha não vai conseguir então descansar enquanto não se vingar de verdade da Ângela. Ângela pergunta então sobre o seu bebê e Álvaro diz que ele está sendo cuidado por Ed, todo o cuidado necessário está sendo então auxiliado por Clarinha também, e pede para que ela fique tranquila. Ângela pede então para que lhe devolva seu celular, pois ela precisa entrar em contato com Nancy e saber o que é que está acontecendo. Aí Álvaro também nega e diz que não, ele não dará porque com uma única ligação eles poderão rastrear onde a Ângela está e tudo que ele e seu advogado fez será então tempo perdido. E diz que manterá então a Ângela assim, sem nenhum tipo de contato com ninguém. Álvaro até tenta tocar em Ângela para consolar ela, aí ela diz que não toque em mim, você não sabe o quanto eu te odeio por isso e muito mais te odeio agora sem estar com meu bebê por perto. Álvaro se sente muito triste e mal por tentar ajudar a Ângela e mesmo assim ela não reconhecer isso, né? Ficar com medo, aflita por estar longe de seu filho, ainda mais foragida da polícia.
Gente, o Álvaro é o sujeito tipo engraçado, né? Ele nem é vilão, mas também não é mocinho. Na sua opinião, qual dos dois merece um terrível final? Álvaro ou Samantha ou a Mirtz? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Se você for novo aqui no nosso canal, se inscreve. E por favor, gente, você que está assistindo o nosso vídeo até aqui, deixa um gostei no nosso vídeo. É só você clicar nesse legalzinho aí e deixar a sua opinião também sobre a novela Contigo Sim. Agora vamos continuar com o nosso capítulo de hoje de Contigo Sim, que é reta final oficial. Samantha está tomando café da manhã ao lado de Mirtz e de Salma também, quando ela então recebe uma ligação que informa sobre os sumiços de Ângela. Ela fica indignada com isso e pergunta sobre o filho dela. Daí informam então que a Ângela sumiu sem nem levar nada, apenas ela sumiu. Suas roupas, seus pertences, seu bebê estão tudo em casa e que seus amigos também estão preocupados com isso. A Samantha então informa que ela pagou eles para isso, para que colocasse a Ângela atrás das grades e custe o que custar, ela quer então, antes que o dia finde, que arrume então onde a Ângela está e coloque ela atrás das grades, pois para isso ela então desembolsou uma fortuna. Mirtz então pergunta a Samantha se é verdade mesmo que ela sumiu. A Samantha então informa para Mirtz que sim, pois todos procuraram por ela e ninguém a encontrou, e ela não acha isso justo, ela ter desembolsado a fortuna que foi e que simplesmente a mulher tenha sumido assim do mapa. A Salma então pergunta para onde será que ela foi, sem levar o filho, isso é no mínimo estranho. Aí a Mirtz diz que mesmo, porque o filho é a vida dela e que com certeza se ela sumisse por vontade própria dela, ela teria então levado a criança. Aí Samantha diz que não importa, com filho ou sem filho, ela quer a Ângela ainda hoje na cadeia, pois para isso ela desembolsou uma fortuna, movimentando pessoas para incriminá-la, e sem falar do dinheiro então fraudado do hospital, que foi desembolsado também por Samantha. O Léo vai até a casa da Ângela para obter alguma informação. Segundo ele já ligou para a Ângela, conversando com Ed, né? Já ligou para a Ângela, já mandou mensagem, ela não retorna suas ligações. Também não apareceu lá no hospital e ele está muito preocupado. O Ed conta então que desde ontem à noite a Ângela sumiu. O Leonardo se preocupa, como que ela sumiu? Aí o Ed conta que ela estava em casa cuidando do Josué, quando o Álvaro mandou uma mensagem dizendo que tinha se perdido a poucas quadras dali, e ela então foi, e desde então ela não voltou. Aí então o Leonardo já fica com ciúmes, né, porque tem dedo do Álvaro no meio, e então ele fica preocupado e pergunta se ela não mandou nenhum tipo de mensagem. O Ed mente, diz que não, Ângela não mandou nenhum tipo de mensagem, desde então não conseguiu falar com ela, e que também uns policiais foram hoje de manhã procurar pela Ângela. Aí ele desembuia tudo e conta logo que os policiais disseram que tinha uma ordem de prisão no nome então da Ângela contra então o fraude que ela fez lá no hospital, e diz então que a mandante disso tudo foi a Samantha. Leonardo diz que tudo isso está errado, alguma coisa deve ter acontecido, e ele pede para que o Ed, em qualquer informação que ele tenha sobre a Ângela, que lhe ligue imediatamente. Nisso, o celular do Leonardo toca e é uma emergência de seus pacientes lá no hospital. Ed então não conta para o Leonardo sobre a mensagem que ele recebeu da Ângela, informando que ela não ama mais o Leonardo, que sempre amou o Álvaro e que ela decidiu então dar uma segunda chance então para ele e que ela não retornará. O Ed não conta essa mensagem para o Leonardo. O Leonardo se vai, Ed pega seu celular e fica preocupado, e então decide mandar uma mensagem de voz para a Ângela, pedindo para que ela retorne. Ele até chama a Ângela de coração. Coração, por favor, me dê alguma notícia, eu estou ansioso, angustiado, sem saber nada sobre você, e que seu filho também está precisando de você. Daí ele desliga o telefone e respira fundo diante de toda aquela situação. Leonardo ainda está muito preocupado lá no seu escritório no trabalho. Ele tenta novamente ligar para a Ângela, mas cai na caixa postal e ele pede para que ela atenda. Samantha está em seu escritório toda orgulhosa, porque agora ela finalmente conseguiu provar que a Ângela foi quem fraudou o hospital. Nisso, a Nancy vai com gosto de gás conversar com a Samantha. Ela pede para que ela retire toda a acusação que ela fez no nome de Ângela. Samantha diz que de jeito nenhum ela está buscando por justiça, porque como é que alguém pode roubar a fortuna que roubou de um hospital e sair então impune sem nada?
Aí então a Nancy diz para a Samantha que a Samantha sabe mais do que ninguém que a Angela seria impossível de tocar nesse dinheiro e que ela não roubou coisa nenhuma. E segundo, pela lei, ela deveria ter chamado a Angela no privado e ter conversado com ela pessoalmente sobre isso e ter questionado se de fato foi ela ou não. Aí a Samantha diz que com a Angela ela não tem nenhum tipo de conversa e que ela vai fazer justiça e fazer com que a Angela seja presa pelo que ela fez. Samantha então fica lá toda orgulhosa porque ela se sente então a bola da vez. Mas Nancy então deixa um intimato para a Samantha e diz que se ela não tirar então todas as acusações no nome da Angela, ela então receberá o pior castigo que pode esperar de alguém. E então a Samantha diz que está lá, disponível, esperando então por isso. A Nancy então sai lá da sala, gente, com gosto de gás, com muita raiva então diante de tudo que a Samantha está aprontando com a Angela. Leonardo está sentindo muita falta da Angela. Ele está em seu escritório quando lhe passa então flashes do tempo então em que ele estava junto com Josué e Angela lá na casa dela, vivendo momentos de família em que a Angela falou para o Leonardo que sentia muito medo do que estava por vir. Tudo isso porque ela não sabe o que fazer, porque tanto a Miss quanto a Samantha estão se unindo para que possam então tirar o sossego dela e não deixar que ela cresça na fundação ou que abra sua própria clínica. Leonardo então garantiu a Angela que por essa tormenta eles passarão juntos, porque não é só o sonho da Angela, também agora é um sonho dele. Daí então, quando ele volta a si, ele decide ligar novamente para a Angela, mas cai na caixa postal. Nisso, ele fica preocupado porque ela não retorna suas ligações. Vamos então diretamente para onde a Angela está. Agora, ela está lá no seu esconderijo junto com o Álvaro, sem saber o que fazer. Ela está totalmente dopada ainda depois do que o Álvaro lhe aprontou. Ela começa então a lembrar do Leonardo, do momento então, justamente do momento em que o Leonardo fez promessas então para a Angela de que nunca largaria a mão dela nem do seu filho e que juntos eles são uma família. E depois dessa promessa, ela começa então a lembrar do Leonardo cuidando de seu filho. Nisso, a Angela, mesmo sem condições de se levantar, ela então tenta levantar da cama para fugir daquele local, para poder viver então essa linda história de amor ao lado do homem que ela ama e de seu filho. Daí, ela aproveita então um momento de descuido do Álvaro para poder fugir. O Dário e a Nancy, gente, eles se unem e se vingam feio da Samantha. Isso porque ela está lá arrumando todo o seu escritório, jogando as coisas que estão lá ainda no chão. Ela que vai arrumar tudo mesmo, né? Aí então ela fica lá bagunçando aquilo tudo. Quando de repente a Nancy chega com uma prova secreta então para detonar de vez a loira do mal. Ela chega e diz então, veja o que eu tenho aqui, e entrega então os papéis bem na mão de Samantha. Aí diz então que ela conseguiu revogar então a ordem que era então de tirar o Dário como diretor-geral do hospital, e agora então o Dário volta a ser então o diretor-geral daquele Hospital Vegas. A Samantha diz que isso não pode ser. Ela é a majoritária então ali na empresa, ela também é filha do dono, e como agora o Geraldo está morto, ela agora também é dona do Hospital Vegas. A Nancy diz que pode até ser a dona, mas ela não tem direitos de mandar ali, até porque o Geraldo deixou então tudo no nome da Angela, e que é o desejo então do Geraldo, junto com a Angela, que o Dário seja então o diretor-geral do hospital. Daí então o Dário fala para a Samantha que agora que ela já sabe que a ordem foi dada, é melhor então ela tirar suas traias ali daquele escritório, porque ele tem muito trabalho para fazer, coisas para resolver, e é melhor então ela se retirar dali, porque ele tem muito trabalho para fazer, dando então, gente, aquela volta triunfal. E aí, vocês acham que a Samantha mereceu então essa rasteira? Leonardo volta novamente à casa da Angela para saber se o Ed tem alguma informação sobre a Angela. Ed diz então que até agora ele não sabe de nada, e então diz que até mandou uma mensagem de áudio para a Angela, mas até agora ela não retornou suas mensagens, nem ligação, nem nada, e mostra então o áudio para o Leonardo. Nesse momento ele coloca o celular na mesa porque o bebê começa então a chorar. Leonardo respira fundo e nota então que o celular do Ed está lá sobre a mesa sozinho dando sopa. Daí ele então pega o celular
celular para dar uma olhada então nas mensagens. E nesse momento então ele acaba aqui encontrando aquela mensagem que o Álvaro mandou no nome da Ângela. Daí a mensagem diz o seguinte: olá Ed, saí com o Álvaro e nós precisamos conversar sobre muitas coisas que está acontecendo. Eu disse ao Leonardo que eu não sentia nada pelo Álvaro, mas sei que as coisas não são bem assim. E eu e Álvaro precisamos de um tempo a sós e eu não falei isso para o Leonardo porque não queria chateá-lo. Aí então o Leonardo fica incrédulo que tem escutado então tamanha declaração então de Ângela para o Álvaro e ele fica então atormentado com isso. Aí nisso o Leonardo questiona o Ed porque ele não lhe contou que a Ângela tinha mandado uma mensagem dizendo que foi embora com o Álvaro. Ed fica então chocado que o médico ali pegou seu celular para ler a mensagem e acabou então lendo o de que não deveria ler. Aí de volta lá no esconderijo da Ângela, o Álvaro acorda depois de uma soneca longa que tirou. Nisso ele então chama pela Ângela, pois ele nota aquele silêncio todo ali. Daí ele sai procurando e chamando por ela e nada da Ângela. O advogado dele chega também para procurar pela Ângela e nota então que ela sumiu. Ele conta então que ela sumiu. Álvaro se sente culpado então pelo que a Ângela fez e ela não poderia fazer isso porque isso pode piorar as coisas. Enquanto Álvaro começa então a gritar, vemos então a Ângela saindo debaixo da cama, tentando então mais uma fuga. Álvaro ainda não consegue enxergar nada e nisso a Ângela sai lentamente então do quarto sem que ele possa então ver porque o advogado deixou a porta aberta. O Ed conta para o Leonardo que só não contou nada para ele porque foi um pedido da Ângela e ele ficou sem saber o que fazer. Aí Leonardo pede para que o Ed se sente e que lhe explique tudo o que de fato aconteceu. Aí o Ed começa então a explicar e Leonardo o encara com uma cara bem feia. Ângela conseguiu escapar até a rua, mas ainda não consegue sair dali, pois o lugar é muito escondido, muito sem nada no meio da rua. É uma estrada perdida, uma casa abandonada, no caso um prédio. O Álvaro continua a gritar pela Ângela, até o advogado do Álvaro também começa a gritar e diz para que ela apareça, pois juntos eles podem arrumar uma solução. Ângela aparentemente está com muito frio e já é bem tarde da noite e ela continua então tomando todo aquele sereno. A Nancy e o Dário estão no hospital comemorando então que ele conseguiu seu cargo de volta como diretor-geral, assim como o bem Geraldo quis. Aí então o Dário até cede a sala que ele estava usando antes para que a Nancy possa então ficar lá. Eles continuam então comemorando tudo isso, preocupados também com essa situação da Ângela. Álvaro fica altamente preocupado com a situação de Ângela e até ora para que Deus ajude, cuide então dessa situação e que não deixe que Ângela passe pelo pior. Enquanto isso, a Samantha está quebrando sua casa inteira com raiva, porque agora tomaram a direção do seu hospital novamente. A Ângela está foragida e que a Nancy mais uma vez ganhou a partida e ela não sabe mais o que fazer, pois ela está ficando sem tempo para que possa derrotar todos os seus inimigos. E diz que aquela Nancy entra para a lista então de mais um que ela vai então se vingar. A Mitzi está lá tentando então aconselhar a Samantha para que ela tenha calma, tenha paciência, para que elas possam dar então uma volta triunfal. A Samantha está irredutível e não consegue se acalmar e diz que tudo isso é culpa da Ângela. A Salma até aparece lá no quarto perguntando o que foi que aconteceu e nota então todos os troços quebrados lá dentro do quarto. A Samantha diz então que agora o pior aconteceu porque a Ângela continua então desaparecida. Como vão colocar ela atrás das grades se as coisas estão dando tudo errado? Mitzi e Salma tentam então a todo custo acalmar então a Samantha. O Léo cansou da espera e chamou o Garcia para essa encrenca toda. Garcia diz que vai então colocar seus homens atrás então da Ângela e que eles não pararão até que consigam então ter respostas sobre onde ela está. Quando o Garcia sai então para ir falar com seus homens, os policiais, o Leonardo instrui então o Ed para que qualquer telefonema, mensagem, qualquer coisa sobre a Ângela, ele entre em contato urgente com o Leonardo e diretamente com ele. E pede também que ele continue cuidando então do Josué para a Ângela, que ele será muito bem gratificado. Ed diz então que não se trata sobre dinheiro e sim sobre amor, então o Leonardo aconselha ele a continuar cuidando de tudo ali e que lhe informe sobre tudo. Ângela passa a noite em claro nos matos e até que pela manhã o advogado de Álvaro consegue encontrar ela. Só que ela está com um estado de saúde, gente, muito mal. Daí então ele encontra ela pálida e tremendo e então socorre ela.
E vocês acham que o pior foi isso? Não, ainda vem muito mais. Bom, a Samantha está irredutível em sua casa. O médico, o advogado, encontrou então a Ângela lá no escuro, né? No outro dia já pela manhã tremendo. O Leonardo desce a lenha em Ed pela manhã, dizendo que não consegue acreditar que a Ângela tenha fugido. Ed também diz que não consegue acreditar que a Ângela tenha deixado seu filho e tenha fugido com o Álvaro. Era tudo menos isso. Leonardo diz que até parece que a terra os comeu. Enquanto isso, a Ângela está agora mais pálida do que nunca, toda se tremendo sobre a cama. O advogado já colocou todos os lençóis que ele tinha ali no esconderijo em cima dela, até o Álvaro a abraça e a situação de Ângela fica cada vez pior. A Ângela fica entre a vida e a morte nesse capítulo. E então cola com a gente que eu vou te atualizar sobre isso e muito mais. Desde já, muito obrigada por sua audiência. Não sai desse vídeo antes de clicar no gostei e de nos contar se você gostou ou não desse vídeo. Deixe sua opinião aqui abaixo em comentários. E muito obrigada por sua companhia.